Fala galera, beleza? Ontem o Grêmio empatou com o Fortaleza na Arena do Grêmio em 0-0. Eu deixei para fazer esse vídeo hoje porque o jogo de ontem eu também continuei bravo, assim como aconteceu no jogo contra o Santos. Inclusive não fiz uma live depois, vou deixar para fazer isso hoje, nessa segunda-feira. Mas eu quero passar para vocês sobre a guerra que o Thiago Nunes está enfrentando no Grêmio. Está escancarada a guerra que o Thiago Nunes está enfrentando no Grêmio. E eu vou colocar os pontos para vocês aqui. Me acompanhe até o final e compartilhe. Inscreva aqui embaixo, diga o que vocês acham a respeito de cada ponto, para a gente poder debater. Sou Léo Nascimento, se inscreva no canal, deixa seu like, ative as notificações para ver mais vídeos. Se inscreva. A primeira parte que o Thiago Nunes está sofrendo é com o esquema tático. A montagem do esquema tático dele com o time que vem jogando, principalmente de uma herança do técnico do Renato Portaluppi. Eu falei isso aqui no vídeo anterior. Antes, com o Renato era um jogo no 4-2-3-1, que os jogadores tocavam a bola, cadenciavam o jogo e tentavam furar o time adversário para poder chegar ao gol. O Thiago Nunes montou um esquema mais, também propositivo, mas ele em vertical. Ele quer lance rápido, em velocidade, para chegar na meta adversária. E aí a gente analisa os jogos com o Fortaleza, com o Santos, com o Sport, o Atlético Paranaense e com o Ceará, que até contra o Ceará chegou a acontecer. Mas de lá para cá não aconteceu mais, porque os clubes, principalmente o Atlético Paranaense e o Sport, conseguiram entender como que o Grêmio joga, como que o Thiago Nunes joga, e se fecharam. E a partir daí eu comecei a assistir outros jogos de futebol no Campeonato Brasileiro, e os clubes estão adotando a mesma estratégia. Eles estão fechando, eles sabem que o jogo está mais intenso, com mais velocidade, coisa que o Grêmio não está fazendo, o Grêmio está sofrendo com isso. E as equipes estão trabalhando com uma defesa de 5 jogadores em linha, mas ela está mesclada. Até alguns podem entrar no 4-2-3-1, ou no 4-4-2, ou no 4-3-3, mas alguns estão jogando no 3-4-3. E aí não é nem 3-5-2, talvez num 3-5-2, para um 4-4-3, mas para um 3-4-3, mas com os laterais meio que alas voltando para fazer a linha, recompondo com 5 jogadores e o meio fazendo 4. E aí tu precisa ter jogadores em velocidade, jogadores intensos. E a média de idade desse time, ele está na faixa de 25 a 27 anos, alguns ainda com 28, mas o Grêmio tem uma média de idade no time titular de 30 anos. Não que os jogadores sejam velhos, que não têm mais condições de jogar, não, longe disso. Eu quero falar é que o esquema tático do Grêmio, ele está manjado, só que os jogadores não estão acertando o que o técnico está pedindo. Esse é um dos pontos da guerra. E aí tu entra no 4-1-4-1, tu entra com o Thiago Santos cravado na frente da área, e os teus meias não conseguem fazer sair em velocidade. Ou porque o adversário às vezes comete alguma falta durante o jogo e retrai o jogo, mas isso tu tem que fazer com que a bola saia pelos lados e não pelo meio. E se tu sai pelo meio, tu tem que ter os teus pontas abertos para poder fazer um lançamento em profundidade. Estou falando aqui o básico, mas ele está sofrendo com isso, ele não consegue fazer. Ele não consegue montar esse time. A gente não pode dizer que os jogadores do Grêmio não têm qualidade, longe disso. A gente sabe que tem qualidade. E aí ele fica na dúvida, porque ele não quer enfrentar um outro fantasma de ir contra os seus líderes ou os jogadores mais velhos do grupo, porque já são líderes, os caras estão aí desde 2014, 15, 16, 17, e aí ele vai sofrer tá sofrendo com isso. E aí na hora de fazer a substituição durante o jogo, como aconteceu ontem, ele perdeu o Thiago Santos por lesão e ele botou o Lucas Silva. Cara, mas ele falou que o Lucas Silva é segundo volante, por que ele botou ele de primeiro? Por que ele não botou o Fernando Henrique para dar vitalidade ao meio campo? E aí vem de novo a outra situação, que até o Grêmio se comportou bem ontem contra o Fortaleza, né? Jogou de igual para igual com o Fortaleza. De igual para igual com Fortaleza. Difícil a gente entender isso, né? Se fosse dizer assim, contra o Flamengo, contra o Palmeiras, contra o Fortaleza. Até contra o Santos, que eu acho que se comportou bem pelo esquema tático montado, que o Grêmio teve falhas, mas contra o Fortaleza, tinha que ter atropelado. Ele está ajustado, ele vem montando um time há muito tempo, já é uma herança do Rogério Ceni, mas é o Fortaleza. Tu precisa atropelar o Fortaleza.
Bom, respeitando o adversário, né? E aí a gente vem falar sobre o trabalho defensivo, porque o Fortaleza atacou o Grêmio, ele furou as linhas do Grêmio. Como é que ele furou as linhas do Grêmio? Ele foi exatamente na questão de marcação. O Grêmio joga no 4-1-4-1, vamos dizer assim, que jogou ontem, e aí ele faz uma falha do Rafinha, no lateral, mas ele consegue entrar entre o zagueiro e o lateral. E aí o que aconteceu? O Kahneman acabou cometendo uma falta, o pênalti, e saiu o gol onde teve o pênalti para o Fortaleza, que não converteu em gol. Mérito do nosso goleiro. E eu vou fazer um vídeo depois a respeito disso, sobre o nosso goleiro. E aí o Fortaleza atacou ainda várias vezes em velocidade entre as linhas do Grêmio, furando as linhas. Cadê o cara para fazer a sobra? Aí eu pergunto, tu vai jogar o tempo inteiro na marcação por zona ou tu vai jogar na marcação individual no seu sistema defensivo? Será que os jogadores do Grêmio entenderam o que ele está pedindo? Ou tem alguma coisa errada na forma de marcar? Quem sabe proteger um pouco mais, mas proteger não seria o primeiro volante, e sim tu fazer um jogador de sobra. Ah, Léo, tu está dizendo para jogar com o terceiro zagueiro. Não, tu usa o teu lateral para formar a linha de três. Tu não precisa criar um terceiro zagueiro. Tu deixa o teu lateral para fazer uma linha de três. Olha, eu tô falando do futebol aqui que a gente jogava em 95. Que o Grêmio foi campeão em 94, 95, 96, sempre segurando um lateral. O Grêmio foi campeão da Libertadores em 2017 segurando um lateral, fazendo a linha de três. Não tô falando nada demais, é coisa que é básica do futebol. Tu tá tomando gol, tu tem que fazer o quê? Tu protege tua zaga, tu protege teu goleiro, tu bota o volante e segura um lateral. Mas tu joga com jogadores rápidos, porque o futebol evoluiu, agora é intensidade, velocidade, toque de bola rápido, presença dentro da área, presença no campo adversário. Todo mundo fala tem que explorar o último terço do campo. Não é isso. Essa é a briga que o Thiago Nunes está sofrendo dentro do Grêmio, porque ele não é o Renato Portaluppi. Esse é o grande detalhe. E aí as notícias que vêm nos grandes portais estão falando que o Thiago Nunes ele tem o respaldo total da diretoria para tudo que ele está aplicando, que os jogadores estão apoiando o que ele está fazendo, estão entendendo o que está fazendo, mas ainda não conseguiram efetuar com precisão a pedida dele. Beleza? E aí tu vai para a entrevista coletiva contra o Fortaleza, o Grêmio, em último colocado no Campeonato Brasileiro, que jogou com 5 partidas, tem 2 pontos, e ninguém da diretoria vai para lá, vai o executivo falar que não foi nem apresentado no clube. Fica preocupado, a guerra começou e não sei o que vai acontecer se ele fica mais 2 ou 3 rodadas se as coisas não acontecerem. Bom, ele está tentando exatamente fazer com que os jogadores desacostumem, ele está tentando desacostumar o grupo de jogadores do Grêmio a sair da rotina. Essa é a maior briga que ele tem dentro do vestiário. Para quem chegou até aqui no vídeo e não está me acompanhando, essa é a maior briga que ele tem, porque eles estão acostumados há 2, 3 anos, esse grupo, tirando os que foram campeão, né? Quem está no grupo de 2014, 15, 16, 17, que foram os campeões, vamos dizer assim, a maior parte desse grupo é de 2018 para cá que foi montada. Alguns que chegaram esse ano não entenderam ainda, talvez entenderam a grandiosidade do Grêmio, mas não entenderam o que era o técnico Renato para o grupo. Desacostumar uma rotina de treinos, uma rotina de trabalho, uma rotina de viagem, uma rotina de conversa, de resenha, e ele tem que mostrar isso, essa parte dele, isso é parte do treinador. Mas se ele for profissional, ele não precisa, ele tem que expor para o grupo e o grupo tem que fazer. Tô errado? Tô, porque eu sei que futebol tu precisa criar essa harmonia dentro. E aí tu precisa ter um grupo para ajudar a gerir isso. Isso parte da diretoria, te ajudar a montar esse grupo para poder ter uma união do grupo, fazer com que eles aceitem essa mudança de trabalho, essa mudança. Uma coisa que eu aceitei, estou mudando de trabalho, tá chegando o meu novo chefe e eu vou fazer isso. Beleza, mas eu fazia de uma forma de ser que ele quer que mude isso. Mas não é que ele quer que mude, ele está mostrando para ti que é melhor fazer aquilo dali, mas tu ainda acha que aquela forma dá retorno. Não dá mais, os resultados estão mostrando que não dá mais. Tem que mudar. E aí tu muda para onde? Entra outro item na guerra dele. Mudar as peças que não estão te obedecendo. E aí eu falo do Matheus Henrique.
Aí eu falo do entendimento do Bruno Cortes, que acabou nem sendo relacionado. E aí eu pergunto sobre o Léo Xu, que não está sendo utilizado, que é uma outra guerra, porque o Léo Xu se destaca quando joga. O Darlan, que não jogou mais. Tem algumas coisas assim que acabam acontecendo. E aí o rendimento de Jeromel, Kahneman, esse tipo de coisa que ele está brigando. E ele precisa mudar. E o respaldo da diretoria não apareceu. Eu quero estar enganado. Beleza? Se você chegou até aqui, se inscreva no canal, deixa seu like, ative as notificações para ver mais vídeos. Aqui é Grêmio.